Eu estou aqui a convite da Escola de Extensão para falar um pouco da importância da arte na nossa vida. Eu me chamo Maria Gorete Bittencourt, sou professora de artes visuais, também professora da publicidade, propaganda e do jornalismo. Mas aqui agora eu quero falar um pouquinho sobre a arte e qual é a relação que ela tem com a nossa condição humana. Cada manifestação artística que a gente observa ao longo da história, ela está relacionada com alguma questão humana, seja ela questão religiosa, seja ela questão política, seja uma identidade pessoal, e por isso ela fala tanto do sujeito humano. E por isso ela está tão agregada, a gente não está tão agregada à natureza humana. Não se pode falar em ser humano sem que você fale sobre o universo da arte. Ninguém pode prescindir da arte. Veja assim, a questão da cor, a questão do som, da musicalidade. Quem é que passa o dia sem ter a necessidade disso, né? E nesse período de quarentena a gente observou o quanto as pessoas se voltaram para esse universo mais emocional, né, que a arte proporciona. Então é muito interessante que a gente possa também ir descobrindo um pouquinho esse fenômeno da arte ao longo da história. A arte, ela, assim, dentro da história da arte, ela passa a ser subdividida também em momentos, né, em momentos históricos. Então eu começo lá na pré-história. Na pré-história a sociedade era nômade, o objetivo humano era a sobrevivência, mas já ali ele começa a fazer uma expressão artística, através da pintura, nas cavernas, né, através das esculturas daquelas mulheres voluptuosas, vamos dizer assim, né, e que tinha um significado bem simbólico, estava relacionado com as relações simbólicas de sobrevivência daquele povo. Depois que a gente passa para a história, a gente tem os períodos que são de sedentarização, onde as culturas foram se organizando em civilizações importantes. Então a gente tem a primeira civilização lá no Oriente Médio, lá na Mesopotâmia, né? E essa civilização ela é tão fundamental porque ela dá as bases, ela dá as raízes da nossa cultura humana. E ela também dá o entendimento, por exemplo, da nossa questão religiosa, que junto com a arte é um outro fenômeno extremamente importante porque parte dessas necessidades internas que os sujeitos, que as pessoas, que o ser humano tem, de poder estar aqui, de se relacionar com o mundo. Então, nessa antiguidade, a gente tem lá as culturas extremamente significativas, como é o caso da própria Mesopotâmia, né, nas primeiras cidades, onde hoje é o Irã e o Iraque. Em seguida, a gente tem ali o Egito, né, e esses povos todos que circularam em volta, os povos hebraicos e outros tantos, né. Depois disso, a gente passa ainda por um outro momento interessante, ainda dentro da antiguidade, que é a Grécia. A Grécia foi de uma importância cabal, porque ela nos dá todo um outro fenômeno artístico e também político e estrutural, filosófico, que é o que baliza muito das nossas relações humanas hoje. E depois uma outra civilização também muito poderosa e importante, que é a Roma, né? A Roma, que ela passa por vários estágios, a gente começa ela como república e depois ela entra para o império, e aí a constituição da arte ali, ela tem mais um papel de poder reforçar esse poder político, né? Esse poder é quase como uma relação de um marketing político importante, uma comunicação que é feita através da arte para poder chancelar esse poder dessa civilização nesse período. Depois a gente passa por uma revolução muito interessante, que é a chamada Idade Média, né? E a gente é permeado na Idade Média pelas questões ligadas ao cristianismo, basicamente. Então, a Idade Média, ela tem ela tem uma característica importante no Ocidente e outra no Oriente, ela é um pouquinho diferente, mas no Ocidente ela vai dar as bases daquilo que nós temos hoje no mundo contemporâneo, com relação à moral, com relação à própria identidade religiosa, né? E que isso constitui esse escopo cultural da qual a gente vive. E aí a Idade Média ocidental, que se organizou na Europa, ela passa a ser toda monitorada, digamos assim, esteticamente pela essa questão religiosa cristã. No Oriente, a gente tem também o surgimento da religião islâmica, e que também tem um papel muito importante na questão estética. Aí a gente vai ter a formalização das 3 grandes religiões monoteístas do planeta. Na antiguidade a gente já tinha o mundo hebraico, né, que era o deus Javé.
Na Idade Média a gente tem o Deus cristão e também tem, que ele começa lá no Império Romano, né? A gênese da nossa cultura cristã começa no Império Romano, e depois na Idade Média a gente tem a constituição, então, do islamismo. Então, e isso tudo fazendo parte dessa nossa história humana. Depois disso a gente entra por um outro período revolucionário muito importante, esteticamente falando, que é o Renascimento, onde a gente tem aqueles grandes gênios da arte que a maioria conhece, né, como Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael, Botticelli e assim por diante. E esses são personagens que vão dar um esteio muito significativo para essa forma mental que a gente tem de pensar a questão da beleza. Depois disso a gente passa por alguns movimentos muito fortes também, mas que eles não perdem essa característica estética, que é o Barroco, por exemplo, né? O Barroco, e que foi o movimento que veio se estruturar no Brasil, né? E a gente tem um Barroco brasileiro muito significativo. A gente tem, inclusive, um Barroco no sul do Brasil com relação às questões da arte missioneira, que ela é única no mundo, é um modelo único no mundo. Mas assim, o que o Barroco traz? O Barroco traz de novo aquela emocionalidade para dentro da arte, né? Porque era preciso atrair os fiéis de volta para a igreja, que tinham ficado um pouco afastados lá no Renascimento, quando houve a Reforma Protestante, né? No momento em que há a Reforma Protestante lá no Renascimento, isso também mexe com os modelos estéticos, né? Que vão tentar ser resgatados aqui no Barroco. Depois a gente entra num outro período que eu considero muito significativo também, historicamente falando, ele é muito importante, que é o do neoclassicismo. A base dele está toda ali, onde se volta aos modelos antigos da Grécia e Roma, e onde a gente tem também a estruturação desse modelo estético para dar conformidade a um modelo político, que era o de Napoleão Bonaparte. Depois da Revolução Francesa, a Revolução Francesa que traz todo um novo paradigma para a gente olhar a política, né, no mundo todo. Ele formata a arte, nesse momento ela formata, ela chancela, digamos assim, esse novo império napoleônico, e que também tem repercussões extremamente significativas no Brasil, com a nossa independência e assim por diante. Depois, então, a gente entra por alguns outros fenômenos artísticos, que é o romantismo, o realismo e o impressionismo. E a gente entra, o impressionismo, embora seja uma escola do século XIX, ela rompe com modelos conceituais estéticos importantes, e ela vai dar, vamos dizer assim, vai lançar o germe, né, do que seria a arte moderna. E a arte moderna, então, ela perpassa pelo começo do século XX, vai até assim, a terceira década do século XX, com alguns movimentos que se expandem um pouquinho mais lá para os anos 60, e a gente tem toda essa modificação do modelo estético, então, que se via ao longo de anos e anos e anos da história. A gente tem uma outra forma de observar a arte agora, né? Que é a arte moderna e depois a arte contemporânea. Então, se você tem algum interesse nesse assunto, gostaria de discutir ou comentar alguma coisa aqui, deixe seu comentário ou então deixe sua sugestão para que a gente possa se conversar. Agradeço a Escola de Extensão por essa oportunidade.